Olá, pessoal. Eu sou a professora Alexandra Monteiro e hoje vou estar ministrando aula sobre a disciplina de custos logísticos, mais especificamente sobre as unidades 1 e 3, com o intuito de a gente rever os principais conceitos abordados nessas unidades, como uma forma de revisão para que vocês possam fazer a prova que vocês têm. É sempre importante e se faz necessário lembrar que vocês precisam estar aprofundando o conhecimento, não só nos materiais disponibilizados na disciplina, no portal do aluno, como também olhando para as referências que são colocadas nesses materiais, para os autores citados, Isso aí corrobora na ampliação do conhecimento de vocês, fazendo que vocês tornem profissionais cada vez mais preparados. Também os parabenizo pela escolha do curso. A área de logística é uma área cada vez mais crescente e importante para a sociedade de uma maneira geral, e para o mercado profissional busca-se profissionais de fato qualificados, que estejam antenados com as atualidades, com os novos sistemas, pensando em soluções, que a gente chama também de estratégias, planejando. Então, a gente vai discutir vários conceitos atrelados à logística, que a gente chama de conceitos básicos ou terminologias logísticas, aprofundando aí até chegar na parte de custos, tá? Então, assim que a gente vai conduzir essa aula. Então, eu gosto sempre de iniciar, pessoal, quando eu vou falar de logística, que a logística, eu acho que desde que o ser humano começou a pensar, a existir, a buscar formas de sobrevivência, ela surgiu junto com isso, Mas dentro dos autores, da parte histórica, a gente também atrela muito o conhecimento da logística originado aí com a Segunda Guerra Mundial, principalmente, E é importante a gente considerar que a logística ela tem alguns conceitos relacionados à administração, como planejamento, controle, estoque, está muito relacionado a alguns conceitos de administração. E a logística, ela, como eu estava dizendo, ela é muito mais antiga que a Segunda Guerra Mundial, mas ela se apropriou mais nesse momento, Desses de guerra, de estratégias, de suprimentos, Por isso que também a gente vai falar aqui de cadeia de suprimentos, supply chain management. Então, a logística, ela iniciou, então, seus fundamentos, com o advento, aí, principalmente da máquina, da produção em massa, do atendimento ao cliente, desse abastecimento de matérias-primas. Então, mais ou menos nesse cenário que a gente começou a construir e a pensar logística de uma forma mais, não só acadêmica, mas profissional. Então, a logística é uma das atividades econômicas mais antigas do mundo e um dos conceitos gerenciais mais modernos, que teve algumas transformações, e eu até coloquei alguns conceitos os mais utilizados pelos autores. Então, seu surgimento remonta aí ao início das atividades econômicas organizadas. Hoje a gente também fala muito da ideia de logística empresarial, não só a logística, mas que ela diz respeito à criação de valor para o cliente, para os seus fornecedores e valor também para os acionistas, das empresas. Então, a gente atrela o conceito de logística a termos importantes que são tempo e lugar. Então, a logística ela é uma atividade muito dinâmica que cada vez mais ela vem buscando atender o cliente o mais rápido possível, com qualidade, fazendo suas entregas certas, corretas, nos lugares certos também. Então, os produtos e serviços, eles não têm valor, a menos que estejam sob a posse do cliente, quando, tempo e onde
né, lugar eles desejam consumi-los. Se alguma dessas variáveis falhar, isso vai impactar na qualidade do serviço, na qualidade de credibilidade com o cliente, dentre outros. E aí a compensação, que a gente chama de trade-off, né, podem levar a um lucro maior pela redução dos materiais, de mão de obra, tarifas e custos indiretos. Então, a ideia também associada a custo, ela também vem com esse atendimento que se dá hoje ao cliente, com as estratégias, né, também com as formas de produção, otimizações, e isso é importante se pensar e, de fato, pensar aí em eficiências. Um conceito importante, né, dado à logística, é que diz que eles são os procedimentos de planejar, efetivar e controlar com eficiência o fluxo, a triagem, a armazenagem de produtos, acompanhado dos serviços e das informações desde o ponto de origem até o ponto de consumo, objetivando satisfazer todos os requisitos do consumidor. Então, a logística, de fato, hoje, ela está muito voltada ao atendimento do cliente, à satisfação do consumidor. Então, ela tem vários requisitos aí a cumprir para chegar nesse objetivo, né? Que a gente diz, então, que a missão da logística é disponibilizar o produto ou serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e com as condições combinadas. E aí quem trabalha na área, né, sabe quão desafiador é de fato essa missão. Que por mais que a gente fale aqui de planejamento, de ter parcerias com os fornecedores, de buscar qualidade na produção, no produto, de ter frota ou trabalhar com frotas parceiras, né, terceirizadas, ainda assim é muito desafiador, né, toda essa missão da logística e, infelizmente, muitas vezes acaba ocorrendo falhas, né, falhas que podem ser ocasionadas por motivos internos da empresa ou também falhas por motivos externos, né? É importante a gente ter essa consciência. E a logística, desde o início, ela se concentrou na armazenagem e no fluxo de produtos ao longo da cadeia de suprimentos, né? Mas hoje, os sistemas de informação e da cadeia de suprimentos, eles formam um laço que une as atividades logísticas a um processo integrado, né? E aí a gente tem também uma outra ideia que a gente fala hoje, que é a logística integrada. A logística não só voltada mais para armazenagem, distribuição, mas a logística integrada a diversas áreas que compõem a empresa, integrada ao marketing, integrada à produção, manutenção, até diversas áreas da empresa. E aí, mais à frente, eu vou apresentar para vocês umas figuras que fica visualmente mais claro a gente entender as diversas áreas, né, que a logística de fato está integrada hoje em dia. Eu coloquei outros dois conceitos aqui, um sobre logística e também sobre o supply chain management, né, sobre essa cadeia de suprimentos. Então, um outro conceito de logística que é o fluxo de produtos e informações de um lugar a outro, integrando todas as partes componentes de uma maneira sequenciada, é algo que envolve a operação, né? Então, era o que eu estava falando para vocês, dessa ideia hoje da integração da logística com as demais áreas. E o conceito de supply chain é a definição da estratégia de gerenciamento da cadeia de suprimentos. É uma parte maior do negócio. Então, a gente hoje pode entender que o supply chain management, ele engloba a logística, né? É algo maior. E quando a gente fala em uma cadeia de suprimentos também integrada, é quando a gente diz que há colaboração entre empresas dentro de uma estrutura de fluxos e restrições de recursos essenciais, né? E aí algumas operações que precisam de fato ser integradas, desde a compra inicial de material até a entrega de bens e serviços aos clientes. Então, essa parceria, essa integração das áreas, né, e de atividades, elas são importantes
para se chegar no que a gente fala que é o objetivo da empresa, né, de entregar os produtos com qualidade, no tempo certo, gerar ali satisfação aos seus clientes. E aí, como eu falei para vocês, né, apresento aqui uma imagem. Essa imagem ela é do material de vocês, pessoal, então vocês conseguem ver lá, ou alguns já podem ter visto, né, que a gente tem aqui, olha a quantidade de áreas e atividades relacionadas aqui à logística. Então, a gente pode citar desde o atendimento ao cliente, transporte, controle administrativo, os modais, manufaturas, suprimentos, gerenciamento de pedidos, planejamento estratégico, estoque, separação de pedidos. Então, tudo isso aí a gente está hoje falando que se integra à logística, né? Se interliga não só a logística, mas também o que a gente chama aí da gestão da cadeia de suprimentos, que é algo maior. E a base da gestão da cadeia de suprimentos, né, como a gente já falou, é essa colaboração entre as empresas que estimula o posicionamento estratégico e melhora a eficiência operacional, né? É importante que isso de fato aconteça, essa integração de uma maneira eficiente, porque isso vai colaborar não só para os resultados da empresa, para as estratégias e posicionamento dela, mas como para todos que estão interligados, né, para todas as atividades. E aí é nesse contexto que a gente fala, né, que hoje as empresas elas não têm somente fornecedores, mas elas buscam algo a mais do que isso, elas buscam parceiros, né, parceiros tais que estejam ali prontos para atender quando necessário, ou atender até mesmo nas urgências, a negociar prazos, a negociar pagamentos, enfim, alguém, né, que esteja ali de fato pensando no conjunto, pensando no todo, né, nessa interligação que a gente está falando aqui. Essa outra imagem, né, também representa um pouco do que a gente tem dessas áreas integradas. Então, aqui a gente inicia fornecedores, né, de matérias-primas, até mesmo também produtores, vem para desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, produção. E aí a gente tem aqui os canais de distribuição, né, produtos acabados, que pode ir para varejo, representantes, distribuidores, vendas na web também, né, que hoje em dia é muito forte, e até chegar aí nos negócios, né, varejo, atacadistas, e também nos consumidores, né, que são os clientes. Então, o atendimento do que a gente fala da logística e da gestão da cadeia de suprimentos, ele engloba essas áreas que a gente está mostrando aqui e que são, de fato, primordiais para esse funcionamento. Então, como eu falei para vocês, né, a logística ela teve algumas transformações, tanto do seu conceito como da forma de pensar ela. E, como eu disse, a logística partia muito daquele princípio de distribuição, estoque, armazenagem, e hoje, de fato, a logística ela é uma parte estratégica da empresa, fundamental, é muito visada, né, e, portanto, também é uma área que deve ser pensada diariamente, reestruturada quando necessário. Então, a gente tem essa evolução da logística aí para a ideia do Supply Chain Management, né, que, como eu já disse, vou ficar ressaltando sempre, é algo maior que engloba. Então, a gente parte aqui, né, da ideia de que previsão de demanda, compras, planejamento de necessidade, planejamento da produção, estoque de fabricação, estava mais aqui relacionado a compras, gerenciamento de materiais, e a gente vinha para armazenagem, manuseio de materiais, embalagem, estoque, né, planejamento de distribuição, processamento de pedidos, transporte, serviço ao consumidor. Estava mais relacionado aqui logística, distribuição física e também outros, né, atividades aqui, como planejamento estratégico, serviço de informação, marketing, venda e financeiros. E aí hoje, né, a gente tem aqui na ponta o gerenciamento da cadeia de suprimentos, que se a gente for pegar aqui todos os fragmentos,
está tudo englobado nessa ideia de gestão da cadeia de suprimentos, supply chain management, que é algo maior que engloba todas essas atividades menores, e a logística é uma delas que está relacionada, né, diretamente. Então, pessoal, a cadeia de suprimentos, ela representa uma rede de organizações através de ligações nos dois sentidos dos diferentes processos e atividades que produzem valor na forma de produtos e serviços que são colocados na mão do consumidor final. E aí a gente lembra daquela ideia, né, de input, output, né, as setinhas também para os dois sentidos, entradas e saídas. Então aqui a gente tem a ideia de fornecedor do fornecedor, fornecedores, empresa, clientes, usuários finais. Então, a gente tem a ideia de adquirir, né, transformar e distribuir. Entrada, transformação e saída. E para os dois lados, a gente tem escoamento de produtos e informações, né? Por isso que a gente fala dessa integração entre esses setores, para que eles possam, de fato, escoar não só produtos, mas também informações, porque são necessárias dentro das previsões, dentro das estratégias das empresas. E um outro conceito que eu coloquei é que o Supply Chain Manager é a integração de todas as atividades associadas com a transformação e o fluxo de bens e serviços, né, desde empresas fornecedoras de matérias-primas até o usuário final, incluindo aí fluxo de informação necessário para a satisfação do cliente. Que esse conceito está super ligado com a imagem do slide anterior que eu apresentei para vocês, né? Do fluxo que tem de entrada, transformação e saída até chegar aí a missão, né? Que a gente falou da logística, que é atender o cliente no prazo certo, no tempo certo, com a qualidade esperada. E eu coloquei aqui, né, para ficar um pouquinho mais claro, a gente exemplificar, um exemplo de cadeia de suprimentos. A gente poderia citar aqui diversos exemplos, basta que a gente pense em um produto e a gente consegue ir pensando o que é que está relacionado. Mas aqui eu coloquei como exemplo uma cadeia de suprimentos do suco de laranja concentrado, né? Então a gente inicia aí com a ideia que são os fornecedores de insumos agrícolas, né, que esses fornecedores de insumos agrícolas, eles vão demandar de defensivos, fertilizantes, tratores, implementos, mudas, irrigação, dentre outros fatores que são preponderantes aí para ele fornecer esses insumos, né? Em seguida, a gente tem a própria estrutura, né, que é a fazenda, onde eles precisam plantar para posteriormente colher, né? Que aí essa fazenda, após todo esse período que a gente falou, plantio, colheita, armazenagem também, eles vão vender esses produtos para as indústrias, né? No caso aqui, como a gente está falando do exemplo da cadeia de suprimentos do suco de laranja, vai enviar para uma indústria cítrica. Dentro dessa indústria cítrica, vai ter todas as etapas de recebimento do produto, armazenamento, ou ele já vai ser direcionado para a parte de produção, onde vai ser transformado, né, no produto em si. Após essa transformação do produto, ele vai ser também engarrafado, né, para ser distribuído. Então, vai ter todas essas etapas aí até chegar. Claro que a gente sabe que também vai ter estoques, armazenagem, mas após isso vai ser distribuído, né, principalmente para o varejo, e do varejo ele vai ser vendido para os clientes, né, para os consumidores, e eles chegam nas nossas casas. Então a gente pode construir e pensar em cadeia de suprimentos para qualquer produto que a gente tenha nas nossas casas ou que a gente usufrua. Basta a gente pensar um pouco como é que ele foi constituído, o que é que precisou para fazer ele, de onde é que veio, e a gente consegue construir. Não é algo tão simples, né, mas pensando e entendendo os processos, a gente consegue. Aqui é um exemplo simplesinho relacionado ao suco de laranja, mas tem, com certeza, exemplos de cadeia de suprimentos bem mais complexos, né, do que essa.
E a gente chega na ideia aqui de alguns dos pilares, né, que formam a cadeia de suprimentos. Um deles é o compartilhamento de informações, que até a gente já comentou que é importante que fornecedores, empresa, clientes, as áreas de marketing, produção, elas compartilhem de informações. E aí até na imagem, né, vocês devem estar vendo aí um computador com um monte de compartilhamentos. E aí é que entra a importância hoje, né, da tecnologia para as empresas, não só para a área de logística, mas para esse gerenciamento da cadeia de suprimentos e compartilhamento de informações. A gente compartilha informações, né, internamente, mas hoje a gente também já vê empresas compartilhando informações com seus fornecedores, né, para ter um atendimento ali mais rápido, até para suprimento, por exemplo, de matérias-primas ou insumos. Então, o fornecedor lá dela ele já tem acesso aos estoques para identificar o ponto em que ele precisa abastecer a empresa. Então, tudo ocorre de uma maneira mais rápida e mais dinâmica, sempre focando aí em estratégias para que os processos da indústria, da empresa, ocorram de maneiras mais eficientes. Claro que sempre também pensando aí em redução de custos e manutenção da qualidade. E aí, para que esse compartilhamento de informações aconteça, né, para que você tenha uma operação eficiente, é importante, né, e a gente chega no segundo pilar, que é a parceria. Né, a parceria entre as áreas, as parcerias clientes, fornecedores, com a empresa, que precisa de fato acontecer. E aí, como eu disse, né, no começo da aula, hoje você não busca mais só fornecedor, hoje você está buscando aí parceiros, né, parceiros que lhe atendam, parceiros que estejam junto do negócio, queiram crescer junto com você, né, esteja disponível, pense estrategicamente também em melhorar seus processos e melhorar seu atendimento. E um outro pilar é a integração, né? Que a gente veio falando também aqui dessa integração das áreas, que está relacionada a todos esses outros pilares também, né? Na verdade, eles se complementam, eles não se excluem. Então, integração das áreas, integração com fornecedores, e aí são os pilares básicos, né, da cadeia de suprimentos. Eu coloquei aqui essa frase, né, que o foco de todo o serviço logístico é melhorar o nível de serviço ao cliente ao menor custo. Então, isso aqui é meio que um direcionamento, né, que as empresas hoje têm mesmo como um foco, né? Foco aí no atendimento, foco em reduzir custos, porque a logística, apesar de ser uma área muito importante, né, para a empresa, ela representa também custos muito altos, né, que é o que a gente vai falar mais à frente, dos principais custos relacionados à logística. E quando a gente fala em logística, né, não tem como a gente não pensar nos modais de transporte, até pela própria ideia inicial da logística voltada para a distribuição, né? Então, quando a gente fala em distribuição, a gente fala também dos modais de transporte. No Brasil, né, a gente utiliza aí 5 modais de transporte para movimentações de carga ao longo do extenso território nacional e a gente sabe, né, que o modal rodoviário é o principal, tanto no transporte de mercadorias quanto no transporte de pessoas. E aí, dentro desses 5 modais, a gente tem o rodoviário, ferroviário, dutoviário, aquaviário e o aéreo, né? Então, são os 5 aí que a gente vai abordar de uma forma mais simplista aqui, só porque são alguns termos que estão relacionados à logística e também estão nas unidades de vocês, né? Então, é importante a gente comentá-los aqui. O primeiro modal, que a gente já falou, né, que é o mais importante, mais utilizado aqui no Brasil, é o modal rodoviário. E aí eu vou trabalhar com vocês a ideia meio de vantagens e desvantagens, né, desse modal. Ele é o principal, é o mais utilizado, não só para transporte de mercadorias, como também de pessoas, né? A gente tem uma malha rodoviária relativamente extensa, no entanto, a qualidade não é tão boa, né, das nossas
vias aí rodoviárias. Então, o transporte rodoviário ele apresenta como vantagens a flexibilidade, né? O transporte rodoviário ele é basicamente o único em que consegue de fato fazer transporte porta a porta. Muitos dos outros eles precisam interligar outros modais e o rodoviário é um deles para finalizar suas entregas, né? Ele é utilizado para todo tipo de carga, tem uma agilidade, tem disponibilidade, né, no mercado, não necessita de transbordo por essa própria ideia, né, de porta a porta. É de fácil contratação e gerenciamento. A gente tem diversas empresas, né, que atuam aí no ramo de transporte logístico rodoviário. E como desvantagens, o transporte rodoviário apresenta aí limitação de carga pelo tamanho, né, por mais que a gente tenha diversos tipos de caminhões e de tamanhos diferenciados também, mas ainda assim ele tem uma limitação, tem um custo de operação alto, e aí a gente mais à frente vai falar especificamente de custos, né, aí também de transportes, tem alto risco de acidentes, rodovias com gargalos, né, que comentei, a qualidade das rodovias não são muito boas, ele também é um grande poluidor, né, emite aí muitos gases e também tem alto risco de roubos. E a gente vê nas notícias, né? O modal ferroviário, ele é o segundo mais utilizado e, na verdade, a malha ferroviária ela é muito antiga, né, do Brasil, construída aí há bastante tempo. E ele também consegue ter uma capacidade, né, de transporte de muitas mercadorias, que é uma das vantagens que o modal ferroviário apresenta. Mas ele tem um custo relativo menor do que o rodoviário, a capacidade que a gente já falou, a malha é mais restrita, né, então ele já não consegue, você não consegue de fato utilizar esse modal em todos os locais, tem estados que têm uma malha ferroviária mais desenvolvida, outros não. E também o ferroviário ele tem essa dependência do rodoviário para a chegada da carga até o destino final, né, em sua grande maioria. No Brasil, é pouco utilizado para o transporte de pessoas, né, diferentemente do que ocorre em outros países mais desenvolvidos. O terceiro modal é o aquaviário, né, e o aquaviário ele abrange, né, o marítimo, o fluvial, a ideia mesmo de transportar pelas águas. Ele tem uma grande capacidade de carga, né, utiliza muito containers, né, tem a imagem que eu coloquei para vocês exemplificarem. Ele possibilita atravessar continentes. O modal aquaviário ele também tem crescido muito, né, dentro do Brasil, ampliação dos portos. Então, tem tido investimento para isso. Ele é um modal que é considerado seguro, apesar de também ser lento, né, comparado aí aos demais. E também há necessidade de interligar com outros modais, ferroviário, rodoviário. O transporte aquaviário, né, o modal de transporte aquaviário, ele utiliza vias de passagem, né, mares abertos para transporte de mercadorias e também de passageiros. E você tem também o transporte fluvial, que é utilizado em lagos e rios. E a gente vê muito isso aqui no Brasil, mas na região norte, né? E a gente tem uma outra denominação, né, que a gente precisa fazer uma distinção, que é cabotagem e longo curso. Então, a gente fala que a gente faz uma operação de cabotagem quando a gente tem uma navegação entre portos do mesmo país. E a gente fala que a gente tem uma operação de longo curso quando ela é realizada entre portos de diferentes países, né, internacionais. O outro modal que é utilizado é o modal dutoviário, né, que
coloquei aqui algumas características dele. A primeira é em relação ao seu custo, que é operacionalmente baixo. Tem um investimento inicial bastante elevado, até pela estrutura, né? Ele pode percorrer distâncias grandes, levando os produtos geralmente aí, como combustíveis, né, e derivados, de um ponto a outro. Ele tem aí também que o seu trajeto ele é fixo, né? Depois de montar a estrutura, é mais difícil você modificar ali o trajeto, né? Então, há grandes esforços para a implementação, já que necessita de licença também para a operação, por se tratar de plantação no subsolo com riscos de acidentes, né? E por ter uma operação aí contínua, ele representa aí uma segurança, né? Até pelo fato da sua localização. Então, o dutor viário aqui no Brasil é utilizado, mas tem um potencial, né, de ser ampliado. Em outros países a gente já vê a utilização maior do modal dutor viário. O modal aéreo, ele é o mais rápido de todos, né? No entanto, é o que apresenta maior custo também. Então, é indicado para produtos de alto valor agregado e de pouco volume. E ele também necessita aí da complementação de outros modais, e principalmente do modal rodoviário. Então, passamos um pouquinho, né, pelos principais modais utilizados aqui no Brasil. E aí, dentro dessa ideia, né, do modal rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário, a gente fala muito hoje, né, de frota própria da empresa e frotas terceirizadas. Então, fiz aqui um paralelozinho para a gente analisar isso. Hoje, 60% da frota de caminhões no Brasil ela é terceirizada, né? E isso é uma decisão dentro das empresas estratégicas mesmo. Então, o que leva aí a empresa a contratar frota própria, né? Contratar não, a ter uma frota própria ou a contratar frotas terceirizadas. Em relação à frota própria, exige um controle maior sobre a frota, proteção das informações relativas aos clientes, deixar faturamento oculto, maior monitoramento sobre a qualidade da frota, motoristas especializados nas rotas de clientes. Ou seja, né, dentre tantas atividades que a empresa já desempenha, o fato de ter uma frota própria despenderia não só recursos, mas até energia, controle de informações dentro da empresa. Já a frota terceirizada, né, ela tem a ideia aí que expertise de uma empresa transportadora, né, que é focada nesse tipo de serviço, responsável pela redução dos custos logísticos, uma vez que elas só fazem isso, né, elas conseguem aí ter, de fato, algumas reduções, assumem as responsabilidades de transporte e entrega, e também a aplicação, né, de tecnologia da informação no negócio, né, como o próprio TMS, né, voltado para o gerenciamento de transportes, que a gente vai até falar já sobre isso. E aí, dentro dessa ideia, a gente também tem a multimodalidade e a intermodalidade, né, que são operações que se realizam pela utilização de mais de um modal de transporte, né? Então, isso quer dizer transportar uma mercadoria do seu ponto de origem até a entrega no destino final por modalidades diferentes. Mas elas se distinguem, né? E vamos ver o que é que as diferencia. A intermodalidade, ela vai se caracterizar pela emissão individual de um documento de transporte para cada modal, bem como pela divisão de responsabilidade entre os transportadores. Então, você pode transportar um produto iniciando aí com transporte rodoviário, depois uma parte ferroviária e novamente um rodoviário para encerrar a entrega ao cliente. Então, se você estiver utilizando a intermodalidade, você vai ter uma emissão individual de documento, né, para cada
etapa aí para cada uso de um transporte durante todo esse trajeto, durante todo esse transporte. E a divisão de responsabilidade também vai ser individual de cada transportador. O primeiro do rodoviário, depois o do ferroviário e por fim o rodoviário novamente. Então, se acontecer algo, né, dentro do trajeto do rodoviário, o transportador que está responsável naquele momento é que vai, de fato, se responsabilizar. Já na multimodalidade, né, a gente tem a emissão de apenas um documento de transporte, que ele cobre todo o trajeto da carga, do ponto de origem até o ponto de destino. E aí, na multimodalidade, a gente diz que a gente tem o operador de transporte multimodal, né, que ele é autorizado a fazer essas operações, esses transportes, utilizando mais de um modal e sendo responsável por todo esse trajeto, e utilizando apenas um documento de transporte. Que é um pouquinho do que a gente já falou, né, que também aprofundando mais para a multimodalidade. Então, é aquele que é regido por um único contrato, né, utilizando aí duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o seu destino. Então, fica sobre a responsabilidade do operador de transporte multimodal, que é autorizado, né, por contrato para fazer essa operação e que ele assume todas as responsabilidades pela execução aí desse serviço, né, utilizando mais de um modal de transporte. Como a gente falou, né, para essa ideia da integração, do gerenciamento, hoje a gente necessita aí de aplicações de tecnologias, né, de tecnologia da informação, na cadeia de suprimentos, na logística. E aí eu citei aqui alguns dos principais, né, softwares aplicados a essas áreas. O MRP, TMS, WMS, o ERP, CRM, o EDI, e cada um ele tem um foco em uma área específica, né? MRP para materiais, o TMS transporte, o WMS armazenamento, o ERP recursos empresariais, CRM gerenciamento de clientes, e o EDI, né, que ele está relacionado muito a dados, né, a integrações. Eu vou falar de alguns principais que estão relacionados e que também estão nos materiais de vocês, iniciando aqui pelo ERP, né? O ERP ele é um sistema de informação integrado que é adquirido na forma de pacotes comerciais de software que incorporam práticas de gestão consagradas no mercado. Então, os sistemas de ERP, eles realmente integrados, são construídos como um único sistema de informação que atende simultaneamente diversos departamentos da empresa. Compras, logística, supply, produção. Então, tudo vai estar dentro de um sistema, no caso, um ERP. Né? E a gente tem alguns exemplos de ERP, como o SAP, né, que é um dos mais importantes, o TOTUS, o RM, então tem alguns hoje mais conhecidos, né, como esses que eu citei para vocês. Aqui é meio que um fluxozinho de como os sistemas ERP se interligam, né, e com o objetivo aí de ter uma troca de informações, né, tanto interna quanto com algumas entidades externas, como vocês podem ver aqui, né, no caso de fornecedores, clientes. Então, você tem aí integração entre módulos, representado por essas setinhas, né, suprimento, contas a pagar, tesouraria, contabilidade, com RH, faturamento, contas a receber, vendas. Então, essa é a ideia de você ter um sistema único, que ele tenha diversos módulos que tenham integração entre eles. E aí o ERP, ele tem alguns benefícios, né, que eu citei aqui, como minimização de retrabalho, automatização de tarefas, redução de custos, melhora o controle, integração interdepartamental, mais eficiência e agilidade, suporte à tomada de decisões, produtos, serviços de melhor qualidade. E algumas dificuldades a superar, né, a ideia do ERP,
é que a utilização do RP por si só não torna uma empresa verdadeiramente integrada, né? Não é só, eu vou implementar um RP, vou comprar um RP para minha empresa e pronto, tudo vai dar certo. Não, né? Isso é parte estratégica, tem que partir até mesmo dentro da cultura da empresa, da visão dela, da missão, né? Ter essa integração entre as áreas. O RP, ele também necessita de altos investimentos, né, que muitas vezes não comprovam a relação custo-benefício, porque a empresa tem que avaliar se é naquele momento adequado para ela comprar, investir em um RP, ou se é necessário, enfim, né, porque de fato você vai ter que despender em um investimento alto. Dependência do fornecedor do pacote, né, de quem fornece o sistema. Então, você fica naquela dependência que você, por mais que você compre o sistema, você compra uma autorização ali para utilizar, mas você vai precisar de suporte, vai ter essa dependência aí de quem fornece. Uma mudança cultural também, resistência dos funcionários ao novo modo de trabalho exigido pelo sistema. Né? Tudo que é novo, pessoal, que provoca alguma mudança dentro de uma rotina, sempre gera uma resistência. Então, o importante é, de fato, demonstrar para os seus colaboradores, funcionários, a importância de um sistema desse, né, para que eles possam entender e aceitar de uma maneira bem mais tranquila. Um outro sistema, né, o WMS, ele é voltado para a gestão de armazéns, né, otimizando todas as atividades operacionais, fluxo de materiais e também administrativos, fluxo de informações. Então, dentro do WMS, você consegue aí administrar recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos, inventário, dentre várias outras atividades relacionadas a essas atividades operacionais de fluxo de materiais e também de fluxo de informações, né? Então, o WMS também é bastante investido dentro das empresas, né, porque ele auxilia muito nessa área de armazenamento. O TMS, que é voltado para a área de transporte, ele é um software para as empresas, né, controlar as informações de fretes, entregas, roteiros, desempenho dos motoristas e veículos, rastreamento das mercadorias, emissão de conhecimento eletrônico de carga, dentre outros documentos fiscais relacionados à área logística e de transporte. Né? Ele traz melhorias na qualidade e produtividade em todo o processo de transportar, permitindo maior controle de toda a operação de forma integrada. Né? A logística, ela vem se inovando, né, cada vez mais, então a gente já tem processos logísticos com tecnologias bastante avançadas, principalmente voltadas para transporte, né, essa ideia do rastreamento, do GPS, de controles de velocidade, de saber se o motorista de fato está fazendo a operação sozinho, identifica até sensores, né, de pessoas, de presença, bloqueios, então controle das rotas, se o motorista for para rotas diferentes do que da que foi dada a ele, você bloqueia, ele tem que dar informação, saber por que ele está indo por ali. Então, são sistemas, né, inovadores que de fato auxiliam aí dentro das operações logísticas. Um outro ponto que está no material de vocês é relacionado ao inventário, né? A gente acabou de falar do WMS, de estoque, que auxilia aí nos inventários. Então, entender um pouquinho, né, mais do que seria essa ideia dos inventários. E o inventário, ele é a contagem fixa, né, de itens em estoque, buscando aí verificar a discrepância entre estoque físico e contábil, né, sistema, discrepância não só de valores, mas também quantidades, e a apuração do valor total do estoque para efeito de balanços ou balancetes. Né? O inventário ele é realizado próximo ao encerramento do ano fiscal. O inventário tem esse principal objetivo, né, de fazer esse levantamento de tudo que a empresa tem para se fazer um inventário, né, geral. A empresa você não pode estar produzindo, né, tem que estar parado para de fato fazer a contagem. Por isso que um momento que a empresa se prepara mesmo para realizar essa atividade.
O inventário ele pode ser geral, né, que ele tem o objetivo de fato contar todos os itens da empresa. Como eu disse, né, você estabelece uma data para que haja uma preparação ali de todas as áreas para essa parada e contagem. É utilizado usualmente no fechamento contábil, né, do exercício anual, ou também, dependendo das empresas, pode ter inventários mensais, trimestrais, né, para o fechamento dos custos de produção. E alguma das desvantagens do inventário geral é que você pode ter muitos itens para contar em pouco tempo, né, e aí precisa de fato do empenho dos funcionários, dos colaboradores para essa atividade. Tem uma difícil coordenação, dependendo do número de itens e dos volumes, né, até porque tem as contagens por mais de uma pessoa para de fato verificar se está correto. Há também uma dificuldade para realizar novas contagens, né, em caso de divergência, que eu estava falando para vocês. Falta de credibilidade nos estoques ao longo do ano. Não orientado para a causa das divergências, sim para ajustes. Né? Não é pensar por que está faltando, mas é ajustar o físico com o sistema. A empresa com operações paralisadas ou prejudicadas para realizar o inventário, ela está aí tendo custos, né, por essa parada, tem processo de interesse contábil e não das operações envolvidas nas atividades fins das empresas. E outra desvantagem é o desenvolvimento de um péssimo comportamento do pessoal envolvido, de qualquer problema o inventário depois acerta, né? Então, é também uma coisa cultural e que deve ser trabalhada dentro da empresa. O inventário não tem esse objetivo principal, vamos errar porque no inventário a gente acerta. Não, a gente tem que tentar acertar. Claro que um erro ou outro ele pode vir a acontecer, e aí sim, né, você vai identificar o porquê de divergências para consertar, mas não fazer aí ajustes, né, sem justificativas. E o outro tipo de inventário é o inventário rotativo, né, que ele é feito de maneira contínua. Essa contagem de itens em estoque, ela é programada de modo que os itens sejam contados de acordo com a sua popularidade a uma frequência pré-determinada. Né? Como o nome já diz, ele tem uma rotatividade maior, então ele acontece mais vezes, focando em alguns itens específicos. Então, essas contagens elas são feitas normalmente na temporalidade diária, quase sempre, ou ao iniciar um dia de trabalho. E aí o inventário rotativo ele apresenta algumas vantagens, né? Que uma delas é essa contagem frequente dos itens mais movimentados da empresa. Ele é orientado para a prevenção dos erros, já que o objetivo fundamental é encontrar e conciliar as divergências. Ele é contínuo, né? E há um contínuo aprimoramento das equipes, pela percepção da responsabilidade de que os estoques eles devem ser mantidos permanentemente corretos. Há uma monitoração contínua dos índices de acuracidade através de gráficos que permitem identificar quando houve desvio de normalidade. Então, essa ideia de você ter um controle bem maior, né, e utilizar indicadores para auxiliar. E tem a realização de contagens em pleno funcionamento das operações, né, que você não precisa fazer paradas para fazer esse inventário rotativo. Aqui eu elenquei alguns erros, né, do inventário relacionados à organização, à falta de treinamento das equipes, a não organização, né, que aí você tem itens a serem contados que são espalhados em diversos locais, então isso dificulta. Duplicidade de cadastro, né, no sistema, falta de equipamentos adequados para a contagem, né, a exemplo de balança, empilhadeiras. Então, também entrei com alguns dos erros, a movimentação de mercadorias que estejam sendo inventariadas durante a realização do inventário, que não pode, mas aí algumas empresas acabam fazendo. Lançamento de notas fiscais de entrada, que não são feitos, né, requisição do sistema antes do inventário, e também uma não elaboração de um cronograma do inventário, que entra aí na ideia também de organização. Então, pessoal, tendo dito aí, né, esses principais conceitos que são muito abordados nas unidades 1 e 3, a gente vai falar agora um pouquinho dos custos logísticos, né? E aí, essa imagem
ela engloba aí os principais custos relacionados, né? Custo de distribuição, custo dos testes, custo dos dados técnicos, custos com fornecedores de peças e componentes, custo da descontinuidade, sucateamento, custo de treinamento e avaliação, custo com software, a gente até falou de vários aqui, custos operacionais de transformação. Então, a logística, como eu falei, é uma área que tem custos muito significativos para a empresa, então é muito visado e pensado sempre em alternativas, né, estratégias para reduzir. E aqui elenquei para vocês, né, alguns elementos dos custos logísticos primários, né. Então, eu coloquei que o custo de armazenagem representa 5,3% do custo total logístico primário. Custo de estoque, 31,3%. Custo com transporte, 59,6%, então tem maior representatividade. Custo com processamento de pedidos, 3,8%. E os custos, eles podem ser diretos e indiretos e custos fixos e variáveis. A gente vai distinguir cada um deles. Os custos diretos, eles podem ser diretamente relacionados com o produto ou com o serviço logístico da empresa. Já os indiretos, eles não permitem a alocação direta aos diferentes serviços. Sua alocação, ela se faz de uma maneira estimada, arbitrária e também subjetiva, exigindo a escolha de fatores de rateio. Né? E já os custos fixos, eles mantêm-se constantemente, independente de maior ou menor produção em um dado período. E custos variáveis são aqueles que vão variar em função de volume produzido ou outra variável operacional bem definida. Um exemplo se você vai produzir mais, você vai precisar de mais insumos. Então, você vai variar a quantidade de insumos que você compraria. A gente também tem alguns fatores externos, né, que influenciam os custos logísticos, que pode ser uma política alfandegária, né, de fiscalização, condições das estradas, né, que geram aí depreciação maior, taxas de fretes, né, e também desqualificação da mão de obra, né? Infelizmente, nem todo mundo que trabalha na área tem qualificação, né? E acaba, às vezes, dando prejuízos, né? Ou aumentando os custos logísticos dentro da área. Os custos, né? Ele tem aí uma variação em função das características da carga a ser percorrida, né? Velocidade, densidade, peso e volume, fragilidade, valor e outros. A ideia aí dos custos de transporte também envolve se a carga ela é completa ou fracionada, distância, volume, densidade, peso versus volume, ocupação do espaço, manuseio, oferta de transporte, entre outras variáveis. Então, o custo de transporte, como a gente viu, que ele tem uma representatividade alta, né? Então ele tem vários fatores aí que influenciam para que tenha variações nos custos. E aí eu coloquei quais são os custos fixos mensais relacionados ao transporte, e a exemplo aqui do transporte rodoviário, né, e quais são os custos variáveis. Em relação aos custos fixos, a gente tem a depreciação do veículo, a remuneração do capital do veículo, as taxas e impostos sobre o veículo, os seguros, o salário do motorista, dos ajudantes e encargos, o salário pessoal da oficina e também outros encargos. Isso são custos fixos, né, que não variam.
Já os custos variáveis entra o combustível, né? E lembrando, os custos variáveis também estão muito relacionados à quilometragem, né? Percorrida, as distâncias. Então, entra aí combustível, a rodagem, peças e material de oficina, óleo de cárter, óleo de câmbio diferencial, lavagens e graxas. E aqui eu estou citando alguns, né, pessoal, custos, mas podem ter outros custos aí embutidos, tanto fixos quanto variáveis, tá? Então, principais variáveis aí de custo de transporte, né, relacionado aí ao transporte de maneira geral, a gente diz que é a distância, o peso e a densidade. A distância, né, que a curva de custo ela aumenta em uma taxa cada vez menor em função da distância. Então, a gente chama aí como um princípio da atenuação. O peso, o transporte ele pode ser beneficiado de economias de escala, dado que o custo de transporte por unidade de peso ele diminui à medida que o tamanho da carga aumenta. Então, a ideia, né, de você transportar um caminhão com a carga fechada, né, completa, você vai ter mais economias nesse transporte. E a densidade, que é a relação entre peso e volume. De forma geral, o custo do transporte por unidade de peso ele diminui à medida que a densidade do produto aumenta. Então, são variáveis aqui importantes que a gente precisa, de fato, considerar e que vai impactar aí no custo de transporte. Então, aqui, né, a gente tem esses gráficos que são do material de vocês, que relaciona aí custo com distância, custo por quilo com o peso da carga e custo por quilo com a densidade do produto, né, pessoal? Então, em relação ao, quando a gente fala do peso, né, o que a gente já comentou aí anteriormente, no slide anterior, que assim como ocorre em outras atividades logísticas, a gente tem aí economias de escala, né, para maior movimentação de transporte. Então, o custo do transporte por unidade de peso, ele diminui à medida que o tamanho da carga ela é aumentada. Então, isso aí ocorre porque os custos fixos de coleta, entrega e administração, eles são distribuídos pelo peso adicional. Então, essa relação, claro que elas têm uma limitação de acordo com o tamanho do veículo de transporte, né? Como a gente já citou, temos tamanhos diversos para os transportes, principalmente para os rodoviários. Então, quando a gente tem aí o que a gente chama de uma carga completa, a relação ela recomeça com cada veículo adicional, né? Aí já não passa para carga em si, mas veículos adicionais à operação. Então, é essa ideia aí de que quanto maior a distância, você vai ter reduções no custo, que fica bem claro aqui nesse gráfico. Em relação, né, o peso que a gente já falou, né, com quilos também aqui ocorre nesse gráfico que quanto maior aqui o peso, aqui essa relação com o custo por quilo, né? Então, a curvazinha, ela já se apresenta de uma forma diferenciada. Maior o peso, menor aqui, né, o custo por quilo. Menor o peso, maior o custo. E o outro gráfico aí que ele relaciona a densidade, né? Então, a densidade ela vai ser a combinação do peso com o volume, e o peso e volume eles são importantes, né? Porque o custo do transporte para qualquer movimentação, normalmente ele é cotado por unidade de peso, né? E se tratando aí de peso e volume, os veículos em geral eles são mais limitados pelo volume do que pelo peso. E aí é importante a gente considerar que a capacidade de acondicionamento, né, ela se refere, aí no caso, ao modo como as dimensões do produto se encaixam no meio de transporte. Então, tamanhos e formatos, né, estranhos de embalagem, bem como tamanho ou comprimento excessivo, pode não se encaixar bem nos veículos e aí você tem uma perca de capacidade. E isso também é levado em consideração, essa otimização do preenchimento
da capacidade do veículo. Eu coloquei uma imagem aqui que fica bem claro e representativo os dois cenários, né? De um otimizado e de outro não. Que é exatamente essa, né? Se a gente perceber aqui, olha só, o tamanho das embalagens, né? Eles encaixam melhor, otimizando todo o espaço. Aqui você tem os produtos tortos, né? Em que você não está otimizando esse espaço, né? Provavelmente que você vai estar pagando mais, né? Você não vai estar otimizando, então seus custos serão aumentados, ampliados. A gente também tem os custos de armazenagem, né, que envolvem o custo de toda a infraestrutura necessária à manutenção de estoques. Dentro dessa composição dos custos de armazenagem, a gente tem o custo com a própria armazenagem, que entra aí aluguel, imposto, energia elétrica, água, conservação, depreciação, também custos de oportunidade, né? Você também tem que levar em consideração os custos de manuseio de estoque, que seriam empilhadeiras, guindastes, tratores, separadores, depreciações, custo de oportunidade também. Né? Custo de oportunidade é sempre importante ser analisado e embutido, né? E também custos com pessoal, em que você tem que pagar salários, encargos, benefícios, treinamento, né? Até porque pessoas não treinadas, elas podem aí incidir em custos para a empresa. Dentro dessa ideia de armazenamento, tem um conceito que também é trazido no material de vocês, que é a ideia do cross-docking, né? Que o cross-docking, ele tem como objetivo principal a redução de tempo de permanência dos produtos no centro de distribuição. Então, no cross-docking, os produtos eles chegam ao CD e, em vez de serem armazenados, como os modelos convencionais, eles são movimentados para caminhões que já estão estacionados nas docas e são imediatamente distribuídos para os seus clientes. Então, você tem ganho de otimização e reduz aí, né, o processo de armazenamento. Então, é bem estratégico e hoje bastante utilizado. E aí no material de vocês também é apresentado essa imagem, né, que eu achei bem interessante, que essa prática ela reduz consideravelmente os custos com armazenagem, manuseio e tempo de entrega dos produtos. Então você tem diversos ganhos aí com essa operação de cross-dock, né? E os benefícios eles podem diminuir os custos do produto e aumentar as margens de lucro da empresa. Então é bastante interessante, né? E sempre que for possível a empresa fazer essa operação, ela deve ser de fato implementada, né? Claro que sempre pensada e analisada antes. A gente também precisa falar dos custos de estocagem, né? Que envolve custo aí com o produto quando mesmo ele está em estoque. Então, a gente tem aí 4 tipos de custo, iniciando pelo custo de oportunidade do capital parado, que é quando a empresa ela deixa de ganhar ao aplicar seus recursos em estoque, né? Porque o estoque ele está parado, então você não está vendendo, ele não está saindo, então a empresa está deixando de ganhar e está tendo que manter além daquele estoque. Custo com impostos e seguros, né? Custos associados ao pagamento de taxas e seguros contra incêndio ou roubo de produtos. Isso aí é também muito aplicado, principalmente quando você tem produtos de alto valor agregado. Custo com o risco de manter estoques, que são custos associados à depreciação, obsolescência, furtos e roubos, né, que principalmente aqui no Brasil tem que ter aí esse custo aí voltado, né, para resolver ou tentar solucionar esses riscos. E custos com faltas, né, que pode ser aí falta de produtos que acarreta nível de serviço ao cliente, né? Quando a empresa ela deixa de vender por falta de produto, isso aí também representa um custo para ela, né? Porque isso aí pode gerar uma redução do nível de serviço que aquele cliente atribuir à empresa. Então, dentro dessa ideia aqui dos custos com processamento, né, de pedidos, a gente precisa relacionar aqui, né, os 3 principais, né, custo de embalagem, custo de serviços
aos clientes e custos da informação. É importante a gente lembrar que, relacionado à embalagem, né, que a embalagem ela tem aquela função principal de proteção, né, mas a embalagem ela tem que conter informações importantes, né, tanto ao transporte, ao material que está ali. Então, ela tem essa função não só de proteção, mas também de comunicação, né, do produto. E para finalizar, pessoal, a nossa aula, tudo que a gente fala aqui de custos, né, da integração das áreas, para que tudo isso aconteça, é importante, né, que a gente fale um pouquinho de indicadores da cadeia de suprimentos, né? E aí eu sempre utilizo essa frasezinha, né, que a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente mede. Então, o que a gente precisa medir, né? A gente precisa medir para garantir o atendimento das expectativas e necessidades dos clientes, para garantir o atendimento das expectativas e necessidades da organização, para criar um instrumento efetivo para o gerenciamento do processo, né? Identificar também desvios e oportunidades de melhorias. Então, é importante que a empresa tenha indicadores, né? Indicadores de qualidade, indicadores logísticos, indicadores da produção, para que ela possa, de fato, não só medir, mas como gerenciar tudo e ter reduções do custo, ter melhor atendimento ao cliente, enfim. E aí os indicadores, né, como o próprio nome diz, ele tem o objetivo de indicar, de apontar, e eles são numéricos, né, e se destinam a avaliar diferenças existentes entre valores pré-estabelecidos para o resultado de um processo ou de uma atividade e o que realmente ocorreu. Então, também a ideia do indicador é que ele seja aplicado, mas que antes você tenha feito ali um planejamento. Não, para esse indicador aqui eu quero alcançar o resultado tal. Para que após um período você consiga fazer esse comparativo. Será que eu alcancei o resultado? Será que não? Por que não, né? Quais motivos interferiram nesse alcance do resultado? E os indicadores de desempenho, eles referem-se também a dimensões de rapidez, qualidade, quantidade, custo, dentre outros que as empresas podem criar, né? Então, eles permitem aí manter o processo ou a atividade da empresa sob controle. E algumas características, né, desses indicadores de desempenho é que eles devem ser simples, claros e fáceis de entender e de comunicar, principalmente para as áreas, né, porque eles devem ser divulgados e servir ali como um estímulo, né, de alcance de metas. Então, eles têm que ter essa objetividade, essa clareza. Eles devem ser mensuráveis, comparáveis, confiáveis e documentáveis. Também deve ter importância para a cadeia e ser útil, né, para a definição de metas, como eu falei, sempre estabelecer qual a meta da empresa, qual a meta daquela área, daquele indicador específico. E também devem ser baseados nos requisitos dos clientes, né, principalmente aí voltado para a qualidade do produto. Então, pessoal, a nossa aula, ela se encerra aqui, né, de conteúdo. A gente conseguiu passar por diversos conceitos, né, como a gente já colocou aqui da unidade 1 e da unidade 3, fazendo uma revisão aí bem geral, né, mas como eu já disse no início, não fiquem somente aqui na videoaula, leiam o material, aprofundem com os autores, nos livros, artigos, né, que isso vai fazer um diferencial no profissional que vocês vão se tornar, né? Mais uma vez, parabéns por terem escolhido o curso e eu desejo que vocês tenham um bom aproveitamento, né, não só dessa disciplina como em outras, e que a gente se encontre em breve, tá, pessoal? Então, finalizamos aqui e tchau, tchau. Até um próximo encontro.